Fala família, beleza? Adriel aqui na voz, Adriel Dário. Mano, tô um pouco sumido do canal, né, cara? Um pouco sumido, mas assim, tenho muita coisa pra falar e pra trazer pra vocês, né, cara? Eu eu participei por muito tempo, né, cara, do o que eu tenho para falar para vocês, né? O que eu tenho para trazer para vocês. Eu já trouxe vários assuntos aqui nesse canal, né, cara? Alguns tiveram até algumas visualizações que eu fiquei feliz. Todo vídeo tem visualização, né, cara? Isso é uma coisa que para mim é muito legal, muito importante. As pessoas que de uma forma ou de outra assim, elas veem o meu canal aqui, né? Gosto muito desse canal, embora eu traga pouco conteúdo para ele. Quero trazer mais conteúdo, trazer uma constância. Mas assim, hoje eu tenho uma coisa para trazer e para falar para vocês assim, que pelo menos para mim é muito importante. Sabe, cara? Eu entrei no movimento de hip hop, de rap, quando eu era bem jovem, tinha lá os meus 14, 15 anos, né, cara? E junto com isso aconteceram várias outras coisas na minha vida, né, cara? É... Que acho que não vem ao caso, não tem muito a ver com o que eu quero falar com o vídeo. Só que, o que acontece? À medida que eu fui entrando dentro do rap, do hip hop, cara, eu fui me empoderando, né, cara? Eu fui adquirindo empoderamento, né, cara? Eu fui crescendo dentro da cultura de hip hop e do rap, né, cara? Fui crescendo, amadurecendo e, como eu posso dizer, fui evoluindo como ser humano, como pessoa, né, cara? E hoje eu estou me afastando um pouco da cultura de hip hop, de rap, da minha cidade. Não que seja uma coisa ruim, não que seja uma coisa que eu tenha algo contra o rap, o hip hop, principalmente Belo Horizonte, nada disso, né, cara? Por que eu estou me afastando? Aí eu vou chegar no ponto que eu quero dizer. Cara, eu entendo que, assim, se desconstruir, você desconstruir padrões de pensamentos, desconstruir, como eu posso dizer, crenças limitantes, dogmas, padrões, tudo, é uma coisa muito importante, sabe? Você progredir, né, cara? Por exemplo, tem pessoas que são de esquerda, né? O posicionamento político da pessoa é de esquerda. Eu não estou falando que eu sou de esquerda nem de direita, mas tem pessoa que tem um posicionamento político de esquerda, né, cara? E acredita e são progressistas, né? Pessoas que acreditam na progressão, né, cara? Que valores, que não são pessoas conservadoras, né, cara? São pessoas que acreditam na progressão, são pessoas progressistas, né, cara? E assim, eu acredito muito nisso também, dessa questão de que nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir, buscar por direitos e querer, sabe, melhorar e querer lutar, e eu acredito muito nisso. Mas assim, eu falando verdadeiramente que eu acredito muito nisso, né, cara? Só que assim, eu também acredito muito, né, cara, que algumas coisas elas precisam ser conservadas. E eu venho começando a ter esse pensamento agora, né, cara? Porque antigamente eu não tinha esse pensamento. Por ter sido criado com a criação que eu fui, sabe?
que eu era muito recluso, meu pai e minha mãe era muito rígido, né, cara, por vir de um berço evangélico, né, cara, não saía muito, quando começou a sair, eu saía demais. E hoje eu vejo que algumas coisas precisam ser preservadas, alguns valores precisam ser preservados, sabe, cara? Hoje eu entendo isso, hoje eu compreendo isso, sabe? Hoje eu entendo, sabe, que depois de muito tempo dar muito murro em ponta de faca, bater muito na mesma tecla, sabe? Muitas portas fechadas na cara, sabe, cara? Se você é, é alguém que, sabe, cara, eu gosto de curtir uma festa, eu gosto de sair, eu gosto da noite, eu gosto de, sabe, como que eu posso dizer? Esse é um ponto difícil que eu quero fechar aqui, mas eu acredito hoje, né, cara, que assim há um certo momento, que você externalizar demais as coisas, isso faz mal para você. Acredito que em certo momento você desconstruir demais faz mal para você, né, cara? Eu acredito, hoje eu venho começando a entender isso, sabe, mano? Que é muito bom quando nós conseguimos sair para fora de nós mesmos. Nós conseguimos, como eu posso dizer, externalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, sabe? Só que eu entendo também, sabe, cara, que tudo começa no interior, tudo começa dentro da gente, né, cara? Então, assim, hoje eu vejo que muitas das vezes, sabe, não que eu não faça mais isso, né, cara, porque esse é um novo processo da minha vida que eu tô vivendo, mas eu entendo que muitas das vezes nós procuramos algo fora que tá dentro de nós, né, cara? A juventude, acontece muito isso com a juventude. E isso é algo que, como eu posso dizer, adoece as pessoas, né, mano? A partir do momento que eu procuro algo fora de mim, que está dentro de mim, e eu não vou achar isso nunca, né, cara? Eu não vou conseguir encontrar isso nunca, porque eu tô procurando uma coisa que está dentro de mim. Tô procurando uma coisa que está no interior, no exterior, né? Então eu não vou encontrar essa felicidade nunca, né, mano? Vai ser uma busca que eu nunca vou achar. E eu vou acabar me perdendo em várias coisas, né, mano? Vou acabar me perdendo em drogas, em relacionamentos frios, em relacionamentos vazios, né, cara? Em amizades que muitas vezes não querem o seu bem, né? Eu não tô falando que, sabe, hoje eu alimento até uma religião na minha vida, hoje eu vejo que uma religião é interessante, sabe? Eu acredito que, mano, a saúde, ela, como eu posso dizer, ela é algo que nós precisamos cultivar, sabe, cara? Muitas das vezes a alegria, né, que nós sentimos momentaneamente, instantaneamente, imediatamente, ela não vale a pena pelas consequências que ela vai trazer, né, cara? Hoje eu vejo que, como eu posso dizer, cara, eu tô querendo chegar num ponto aqui, mas tá meio difícil assim pra mim, mas eu vou conseguir chegar. Eu eu já fui hoje, né, cara? Hoje eu venho tentando me mudar, me modificar, sabe? Ter uma mudança em mim, sabe, cara? Porque é, é muito fácil a gente viver a nossa vida quando eu, por exemplo, um exemplo meu, né, cara? Eu gostava muito de fumar maconha, né, cara?
aquela erva que o pessoal fuma, gostava muito de fumar um baseado, né, cara? E quando eu usava essa droga, né, cara, eu achava que assim, tudo da minha vida estava resolvido, né, cara? Sabe, mano, eu simplesmente era uma sensação assim, como se eu não precisasse de mais nada, sabe? E hoje faz um tempo já que eu parei com isso, né, cara? E hoje eu vejo tanto de coisa na minha vida que eu preciso resolver, né, cara? Hoje eu vejo tanto de objetivo, tanto de meta, o tanto de propósito que eu tenho na minha vida, que eu preciso construir, que eu quero construir, né, cara? Então, assim, são coisas que estão realmente muito longe, né, cara? Que hoje eu tenho uma proposta de, mano, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto, eu quero ter uma casa, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero, sabe, ser um bom filho, eu quero ser um bom irmão, né, cara? Não que noites de festas, noites de balada, né, cara? Mano, noites de batalha de rap, de hip hop, não que sejam uma coisa que não te ajudam a viver isso, que te cerciam de viver isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, cara, é que assim, para hoje, para mim chegar perto dos meus objetivos, das minhas metas, do propósito que eu tenho na minha vida, eu preciso abrir mão de alguma coisa, né, cara? Eu preciso abrir mão de velhos padrões de comportamentos que eu tinha, sabe? Que eu tenho ainda, né, cara? Porque, mano, é igual a formiga, né, cara? Eu acho que é a formiga, eu não sei. Porque quando tá no verão, a formiga vai lá, né, cara? E ela trabalha, ela faz todo o seu esforço para no inverno ela tá, mano, com a comida dela, com a casa dela arrumada, né, cara? Então hoje eu vejo numa questão de segurança, né, cara? De segurança, de você estar seguro, sabe? Você ter conforto, né, cara? É muito amplo isso que eu quero dizer. É algo muito grande para a gente pegar um denominador, uma coisa pequena e trazer, sabe? Só que eu já fui uma pessoa que, mano, tudo pra mim, as coisas que mais significavam pra mim era tipo assim, mano, vou chegar numa batalha, numa roda de rima e vou rimar ali, tá ligado, mano? E vou destruir o outro MC. Minha vida, mano, eu falo com propriedade, tá ligado? Eu não tenho nada contra os MC de batalha, de rap, JP, Barreto. Eu acho esse cara muito foda, mano. Só que a minha vida, né, cara, era simplesmente isso. Minha vida se resumia a isso, né, cara? Eu chegar numa batalha e eu destruir o outro MC, acabar com o outro MC. E a sensação que eu sentia disso era incrível. E assim, mano, é uma coisa legal, tá ligado? É uma coisa legal, mano. É uma coisa bacana, tá ligado, mano? Você ter sensações legais. Tipo assim, mano, uma das coisas que eu gostava muito era de sair, de curtir, de zoar com meus amigos, mano, tá ligado? De encher a cara, tá ligado? Ficar doidão. E isso era muito legal, era uma sensação que me fazia bem, que eu sentia bem com isso, né, cara? Mas são coisas momentâneas, né, cara? São coisas que eu falo que eu tenho uma dificuldade de amadurecer, de crescer muito grande. Eu acredito que é porque eu sou homem, né, cara? E homem às vezes demora a amadurecer alguns, né? Eu tenho essa dificuldade de amadurecer, né, cara? Porque eu me prendi muito, né? Eu me prendo muito a, como eu posso dizer, sentimentos e sensações que são ali imediatas, né, cara? Que são instantâneas, né? Não que as outras não sejam, mas sabe, são duas coisas muito diferentes umas das outras, assim, sabe? São duas coisas muito distintas,
né, cara? São caminhos. O que eu quero dizer é isso, né, cara? Muitas das vezes nós precisamos tomar a decisão, a escolha, escolher um caminho ou escolher outro caminho, né, cara? Não que um caminho seja melhor, não que o outro caminho seja pior. Tem até uma história muito legal que eu gosto muito, que ela fala que tem aquela analogia, né, cara, que fala sobre um caminho onde tudo é bonito, onde tudo é lindo, e tem outro caminho onde tudo é feio, tudo é murcho, tudo é podre, né, cara? E aí a mesma pessoa fala, eu acho que isso é até da Rosa Cruz, não sei, é de alguma irmandade religiosa, espiritual. E aí fala que o caminho que é bonito, o caminho que é cheio de luz, no final ele terá trevas. E o caminho que o início é trevas, no final ele terá luz, né? Então são, assim, eu só acho que, assim, amadurecer, vou fechar o raciocínio, né? Porque o vídeo já tem 16 minutos, vou postar aqui no canal, tem um tempo que eu não posto nada, então vou deixar esse videozinho aí para vocês. O que eu queria, resumindo aqui, fazendo um resumão, uma conclusão do raciocínio aqui, né, cara? O que eu queria trazer com esse vídeo pra você, tá ligado? Que é moleque, pra você que é mina, é jovem, tá ligado? Você que é da juventude, tá ligado, mano? Tenha em mente, tá ligado, mano, que curtir é da hora, mano, tá ligado? Curtir é da hora, zoar é legal, tá ligado, mano? Você ir pra uma festa, você ir pra um rolê, tá ligado? Você colar com o pessoal da cultura, isso é muito legal, mano. Às vezes até curtir um baile funk, tá ligado? Isso é uma coisa bacana, mano, é uma coisa legal. Todo jovem precisa, às vezes até pessoas mais velhas precisam disso. Só que não esqueça, mano, tá ligado? Não esqueça que a vida é muito, mas muito, mas muito, mas muito mais que isso, mano. Muito mais que isso. A vida, mano, não é simplesmente um rolê, tá ligado, mano? A vida não é simplesmente uma festa, a vida não é simplesmente uma gelada que você toma, tá ligado, mano? A vida não é sobre isso, mano. Eu falo porque eu vou concluir, tô concluindo o raciocínio, tá ligado? Porque pro vídeo não estender demais, mas só a conclusão, mano, eu pensava, mano, que a minha vida era rolê, que a minha vida era festa, que a minha vida era fumar um baseado, tá ligado, mano? Que a vida era curtir com os amigos, tá ligado? E hoje a vida vem mostrando pra mim, e muitas vezes no box, mano, tá ligado? Que a vida não se trata sobre isso, mano. Isso é uma parte da vida. E uma parte legal, uma parte da hora, mano. Mas é só uma parte, é uma pequena parte, tá ligado? Ínfima, mínima, é uma das menores partes, se não for a menor, tá ligado, mano? Então tenha isso em mente, mano. Você que é jovem, tá ligado? Ou você que já é mais, tá ligado? Adulto. A vida é muito mais que um rolê, tá ligado, mano? A vida é muito mais que um trago, a vida é muito mais que uma dose. A vida é sobre você ter responsabilidade, tá ligado, mano? A vida é sobre você pagar suas contas, tá ligado? No final do mês, tá ligado, mano? A vida é sobre você pensar assim, ó, eu tô sendo um bom filho, eu tô sendo um bom pai, eu tô sendo uma boa mãe, tá ligado? Eu tô sendo um bom irmão. Isso que é a vida, mano. A vida é sobre isso, tá ligado? A vida é sobre você ser um bom profissional, tá ligado? O que vem depois é o extra, é a consequência, é a comemoração de você, tá ligado? Ser uma boa pessoa, tá ligado, mano? Comemorar a vida é importante, tá ligado? Mas você comemora se você tá nas circunstâncias de comemorar, né, cara? E é isso aí. Queria falar mais, queria estender mais o assunto, mas eu acho que deu pra pegar um pouquinho do que eu quis dizer, tá ligado? Eu sempre falo que eu vou manter as interações aqui nesse canal. Nunca consigo, né, cara? Mas eu vou tentar, prometo, tá ligado? Trazer mais conteúdos pra vocês aí. É isso aí. Vou decidir o título do vídeo, mas vou estar postando pra vocês. Valeu, família. Tamo junto.